Muito boa noite para todos. Podem não acreditar. Normalmente eu sou uma pessoa de expressão dura e seca, mas hoje as lágrimas não verteram, mas na verdade, interiormente, elas se soltaram. Ao longo da minha vida, sempre fiz um esforço que me foi possível porque Deus me deu essa possibilidade de trabalhar pela doutrina. Nunca esteve na minha mente um elogio ou uma gratidão. E foi talvez isso, hoje, Dr. Lutênio, que pelo inesperado e por nunca contar com isso na minha vida, que fiquei profundamente sensibilizado. Obrigado pelas vossas palavras e que ao longo dos anos ou do tempo que ainda me resta de caminhada, que eu possa continuar servindo a doutrina que abracei e que nos reúne aqui. Para todos vós, o meu muito obrigado, e muito especialmente para si. Obrigado também pelo convite e muito especialmente porque é uma data que para vocês, para este grupo, tem uma grande importância. 20 anos é autonomia, é quando o jovem se torna praticamente adulto. No caso desta casa, ela não começou bebê, ela começou já com raízes a fundearem-se. E porquê? Porque ela já tinha no seu seio elementos que conheciam a doutrina e sabiam o que iam fazer. Então, não se tornaram adultos aos 20 anos, não se tornaram adultos aos 18. Mas aquilo que eu desejo de todo o coração é que essas raízes fundeadas possam crescer cada vez mais. E não só no edifício, mas que ela cresça no coração dos trabalhadores e no coração de quem aqui vem. Porque eu tenho a certeza que esta casa, em todos os momentos das suas atividades, está fazendo aquilo que Jesus nos ensinou, semeando a doutrina que aqui nos congrega. E é isso que eu desejo a todos, que semeiem nos vossos corações a aprendizagem da doutrina espírita pela segurança de informações, de dados que ela nos traz e em simultâneo também por aquilo que ela pede de nós, a nossa autotransformação, porque ninguém pode transformar ninguém, mas todos nós podemos fazer a nossa autotransformação. E é isso que eu desejo para vós e a minha gratidão. Então, vamos à palestra da noite. Quem é o trabalhador espírita? Quando alguém chega pela primeira vez à casa espírita, sempre se interroga a quem se dirigir. Vós tendes até uma oportunidade que Leiria não tem, é muito curioso. O grupo de Leiria é de facto grande, mas eu não vou dizer que não tem lacunas. Tem muitas lacunas, porque quanto maior é a instituição, mais necessidade de determinadas tarefas se tornam necessárias e muitas das vezes nem todos os trabalhadores estão dispostos a aceitar determinadas funções. Então, é sempre bom que numa casa espírita possa ter na entrada da porta alguém a quem se dirigir. Por razões várias, nós fechamos, eu estou a falar de Leiria, nós fechamos a entrada principal e abrimos a entrada lateral do refeitório. Não foi por causa do refeitório, ou melhor, por causa da sala de convívio, que não é um refeitório na verdade, é uma sala de convívio. Foi porque se tornava muito barulhento aquela entrada ali.
Então as pessoas sempre têm que esperar do outro lado para haver menos barulho. E mesmo assim, mas é importante que uma casa espírita tenha sempre alguém a quem se dirigir. É algo que eu não tenho visto comumente, mas eu acho que é extremamente importante. Será que há um dirigente ou qualquer trabalhador a quem nós possamos efetivamente enfrentar, dialogar, questionar? Será que a primeira pessoa que se encontra sabe como atendê-lo? Porque qualquer um de vós pode estar localizado ali ao pé da porta e entrar uma pessoa pela primeira vez. Será que a pessoa que ali está localizada sabe como atender a pessoa que chega pela primeira vez? Nem sempre, porque muitas vezes não é a pessoa adequada. É aí que então se coloca a questão. Quem é o trabalhador espírita? Allan Kardec classifica os espíritas em várias categorias. Primeiro, os espíritas experimentadores, os que creem pura e simplesmente nas manifestações. Para eles, o espiritismo é apenas uma ciência de observação. E isto é aqueles que vão, olham, veem e não têm qualquer ligação. Por sua vez, Allan Kardec também classifica, na segunda parte, os espíritas imperfeitos, os que veem no espiritismo mais do que factos, compreendem-lhes a parte filosófica, admiram a moral daí decorrente, mas praticar está que é tão mal. Isso aí já não lhes diz respeito. Eles apenas querem ir, querem tentar resolver os seus problemas, ou então é um bocadinho, ou um dia à noite que vão e que ouvem uma palestra e que vão para casa com um passo mais reconfortado, mas só isso, ficam por aí. E depois ainda temos uma outra classe, portanto, os espíritas verdadeiros ou os espíritas cristãos, os que não se contentam com admirar a moral espírita, que a praticam, eles aceitam todas as consequências. Esses é que efetivamente são aqueles a quem nós podemos designar por espíritas cristãos, por espíritas verdadeiros. Eu não gosto muito, devo aqui dizê-lo, de espíritas cristãos, mas há muita gente que acha que espíritas está ligado a outra coisa. E espírita também está ligado aos ensinamentos do Cristo. Por isso que eu pus aqui, mas na verdade esse não é uma linguagem que eu habitualmente tenha muito por hábito oferecer, porque eu acho que quando a pessoa já é espírita, já assimilou dentro de si os princípios dos ensinos do Cristo. Então não precisa de se dizer, eu sou espírita cristão. Não, eu sou espírita e acabou. Porque aí dentro, da palavra, estão todos os ensinamentos. Ora, o trabalhador da casa espírita é alguém que já está conscientizado da sua natureza espiritual, imortal e progressiva. Não tínhamos dúvidas. Nós que estamos aqui, mesmo aqueles que hoje vêm pela primeira vez, não é ouvindo esta palestra, porque ela de facto não trazem muitos ensinamentos do Cristo, mas quando há palestras que se ouvem falar de Jesus, que se ouve falar de sofrimento, que se ouve falar dos vários aspectos científicos, morais, religiosos da doutrina, não tínhamos dúvida de que a pessoa vai para casa e vai se interrogar, ouviu alguma coisa, não se tornou espírita, mas pelo menos ouviu alguma coisa. E um dia, muito distante mesmo, dizer assim, eu não posso dizer que nunca ouvi. Eu não posso dizer que não conheci. Mesmo que tenha ficado uma semente de mostarda, a verdade é que ficou lá como que um grilinho que em qualquer momento pode verdadeiramente despertar. Apresenta certa disciplina moral, mas continua sempre buscando melhorar-se. Essa é a finalidade que o trabalhador espírita tem que ter em primeiro aspecto, a sua melhor transformação. Deseja ajudar o próximo, colaborar para o progresso da humanidade em atividades puramente voluntárias e idealistas. Porque não tenham dúvida, o Dr. Lutênio lembrou aqui uma coisa,
quebrou em 94. Só que ele desconhece que muito antes disso, quando ainda o movimento espírita, e agora desculpa-me lembrar, não é? Agora sou eu quando cheguei ao movimento espírita, e talvez por defeito da minha profissão, não é? Os professores normalmente têm a responsabilidade de transmitir aos alunos o conhecimento e têm que se servir de várias metodologias. E o que é que eu verifiquei? Eu verifiquei que as pessoas chegam ali, falam e chegam ao fim. O que é que ficou? Eu lembro-me da minha mãe. A minha mãe era uma pessoa analfabeta. E alguma vez foi ouvir o Divaldo. Oh mãe, gostei muito. Então o que é que a mãe aprendeu? Ai filha, já não sei. E é natural, porque a nossa capacidade auditiva não tem possibilidades de registar todo o conteúdo de uma palestra. Ao passo que, quando nós nos servimos de vários meios, logicamente é muito mais fácil fixar. E o professor tem que saber isso e tem que arranjar metodologias que sejam efetivamente necessárias para a aprendizagem. E quando eu cheguei à casa espírita, ou melhor, a um grupo espírita, ali era apenas uma conversa amena. Quando eu tive a responsabilidade de criar, eu verifiquei que no movimento espírita nada disso existia. E o meu primeiro trabalho, sabe qual foi? Convidar os meus colegas, não quis ser eu, da Escola Superior de Educação. Eu não era professora da Escola Superior de Educação, mas era lá orientadora de estágio. Eu era da Domingos Sequeira, mas era orientadora de estágio na Escola Superior de Educação. Então convidei os meus colegas de várias áreas, entre elas, por exemplo, de dinâmica de grupos, de preparação de meios informáticos, de meios de visualização, de preparação de cartazes, porque as pessoas faziam um cartaz, põe lá umas letras e acabou. Não, tudo isso tem técnicas. E o trabalhador espírita tem que aprender a motivar o público, e para isso tem que trabalhar, tem que cooperar. Por isso aqui está em atividades puramente voluntárias e idealistas. Porque se vai fazer uma palestra, ela tem obrigação de preparar a palestra de maneira a que as pessoas a compreendam e tentem captar algumas coisas. Portanto, como vê, isso já lá vão alguns anos, não é? E foi no princípio, e dessa maneira, preparar os meios audiovisuais, preparar os slides. Naquela altura ainda não havia os slides informáticos, eram à mão. Preparar os acetatos, muitos de vocês tínhamos o retroprojetor, devem-se lembrar, quem está dentro desses meios, e foi isso que nós fizemos durante o fim de semana. Portanto, já pode reparar quanto mais para trás isso não está. Ora bem, e para nós? O que é que eu, como trabalhadora espírita, tenho que ter em atenção? Comigo mesmo, qualquer um que seja. É importante que tenha sempre o cuidado de estudar a doutrina e o Evangelho. Hoje, já o Evangelho, particularmente, quando nós temos hoje já muitíssimos livros dentro da doutrina espírita falando dos temas evangélicos. Portanto, já não há como as pessoas dizerem assim, estudar a Bíblia, aquilo é tão difícil, é tão complicado. Não. Hoje já há muitíssimos temas evangélicos em vários livros, uma grande quantidade de livros falando sobre esses temas. E depois, manter os bons costumes, lutando especialmente contra os vícios. É uma coisa que ainda domina muito os espíritas, mesmo trabalhadores, é a dificuldade em combater os vícios. O vício do cigarro, o vício do álcool, os abusos na área da linguagem e, para não falar ainda de outros que também são bastante graves. Portanto, também temos que ter esse cuidado.
exemplificar sempre a conduta espírita cristã, mas, atenção, não é só não termos a mania de santidade, nada de fingimentos. Eu então, olha, não posso mesmo fingir porque eu sou uma pessoa, como eu já disse, um pouco dura a falar, um pouco seca, talvez porque eu tive a felicidade ou a infelicidade de começar o meu trabalho profissional com turmas de 50 alunos e não tínhamos micro, não é? Então, como sabem falar para 50 pessoas, 50 alunos sem micro, não era, isso é por isso que hoje as minhas cordas vocais reclamam a toda a hora e deixei de cantar e tudo por causa disso. Mas, efetivamente, isso é uma das coisas que nós temos que ter, exemplificar essa conduta cristã sem a mania de santidade. Não temos que estar, porque Jesus não foi assim. Jesus não foi assim. Há pessoas que, para falar, são umas santinhas. E eu depois, quando a gente vai a ver, meu Deus, como me enganei, que Deus a ilumine. Eu acho que já aconteceu a toda a gente, eu não sei se só me aconteceu a mim, mas a mim aconteceu-me. Então é isso que nós efetivamente temos que fazer, não fingir, não mostrar que temos esta ou aquela virtude e quando ainda nem sequer a perceber. Depois temos uma grande responsabilidade, não esqueçam que os nossos deveres também estão com a família. A família é a base das nossas atividades. Cumprir os nossos deveres familiares. Nem sempre é possível conjugar as coisas. É preciso que o casal tenha um entrosamento de compreensão, de aceitação, para poder cumprir com esses deveres familiares. Porque provavelmente vão ouvir o que outros, eu mesma já ouvi: não leves a cama para lá, não leves a cama para a associação. E eu já ouvi essa expressão. E quero dizer aqui que quem me levou ao espiritismo foi meu marido. E, no entanto, foi ele que usou dessa expressão. Só que eu parece que fiquei ali como varredora da casa. E ele é apenas um visitante, não é bem, mas quase só isso. Portanto, reparem como as coisas mudam, como se modificam e como a gente é preciso ver. E é preciso nessas alturas a gente dizer: não, eu não levo a cama para lá, mas deixa estar, já estou aqui, e aos poucos tu vais ver que as coisas vão mudando e não sei o que, afinal não muda nada, continuamos a trabalhar na mesma e cada vez mais. Mas enfim. Ora bem, ante a espiritualidade é fundamental manter o respeito, a seriedade e os propósitos elevados. É uma das coisas que a mim me diz muito profundamente, é o respeito que nós devemos aos mentores da casa, à espiritualidade que está auxiliando e muito especialmente a Jesus e a Deus, a Maria de Nazaré. Porque eu acho que é um sentimento que todo o espírita deve ter. Ele sabe que aqui está, porque tudo começou com os ensinos de Jesus, que ele veio à Terra para nos dar o exemplo, para nos deixar lições de vida. Então, é importante, efetivamente, que nós tenhamos o propósito elevado de não estar na associação, não estar aqui, não estar ali, só por fazer... porque é dirigente? Não. O dirigente é apenas um trabalhador e tem que ter a mesma responsabilidade que têm os outros, seriedade e os propósitos elevados. Jamais desistir da construção do bem. Que os momentos nem sempre são fáceis, claro que não, mas se nós na nossa vida também temos momentos difíceis e trabalhamos para superar as lutas da nossa vida, porque também não havemos de trabalhar para superar as lutas que temos na casa espírita, os problemas que enfrentamos na casa espírita. É isso que nós temos a obrigação de fazer na construção do bem. Depois, manter a disciplina, respeitar as diretrizes da casa, atender às instruções dos dirigentes. Eu costumo às vezes usar uma frase na Associação Espírita de Leiria,
que acontece muito aos trabalhadores espíritas. Ou então, faço votos que não aconteça aqui. Mas a verdade é que muitos trabalhadores chegam à casa espírita e mal chegam, acho que já têm um curso superior de doutrina espírita. Eu só costumo dizer isto, sou aqui plenamente franca. Parece que aqui toda a gente é formada em espiritismo. A única que é burra e está no AIU sou eu. Eu digo mesmo isso porque é verdade. Reparem, tantos anos da minha vida e, no entanto, eu estou a aprender. Eu estou a aprender quanto não me falta para ser uma espírita que eu possa dizer, agora eu posso dizer que sou espírita, não falhei nisto, não falhei naquilo, não falhei... Ao contrário, há muita coisa que efetivamente acontece e que eu também falho, porque sou humana, porque ainda não sou aquela pessoa que assimilou todos... Vocês reparem, Pedro não negou Jesus. E ele não trabalhou todos aqueles anos com ele. E Jesus não o avisou. Agora, se isto aconteceu com Pedro, imaginem comigo, que sou muito inferior e que não estive ligado ao Cristo. Então, são falhas humanas. Mas atenção, isso não quer dizer que a gente agarre e fique de cara amoada, que fique... Não. Toca a trabalhar, toca a recomeçar, toca a fazer aquilo que temos de fazer. Cumprir com a disciplina, respeitar as indicações da casa, atender às instruções. Não agir com personalismo, nada de vaidade ou de orgulho na condução das tarefas que lhe forem confiadas. Não vale a pena o orgulho, não vale a pena a vaidade. Pelo contrário, quando alguém realiza uma tarefa, seja ela qual for, o importante é dizer assim, será que correu bem? Eu gostei. E os outros, o que é que pensaram? Será que todos pensam como eu? Será que resultou? Será que os outros aprenderam alguma coisa? Isto é que é fundamental. Ajudar o núcleo em que serve a crescer. Porque se o conjunto dos trabalhadores não ajudarem a casa a crescer, não vai ser só o Dr. Lutânio, porque é dirigente, não vai ser só a Isabel Saraiva, porque é dirigente. As casas crescem com todo o conjunto de trabalhadores e com o público. Porque é o público que diz assim, olha, eu uma vez fui à casa tal em Águeda e lá, olha, eu gostei, eu vi as palestras, eles deram-me o passe, eles dialogaram comigo, eles falaram isso, e gostei de lá. E vai lá, porque também pode dar-te um consolo, pode dar-te uma palavra amiga, e vai ser essa pessoa que vai trazer outra. E não precisa ser trabalhador, é aquele que vem e recebe, efetivamente, essa mesma indicação. Portanto, é preciso crescer na boa organização e na eficiência dos serviços. E uma coisa que é muito importante é evitar os murmúrios e os melindres. Infelizmente, o ser humano, com muita facilidade, muitíssima facilidade, se melindra. Melindra-se porque hoje foi aquela que trouxe as flores e ela também tinha tido, mas as outras já chegaram primeiro. Melindra-se porque... eu vou contar-vos uma coisa ridícula, mas aconteceu ainda há 2 semanas na Associação de Leiria. Eu cheguei à secretaria e tinha 3 cadeiras do salão. Eu olhei para as cadeiras e disse, agora já vem para aqui as cadeiras do salão, então não tem outras. E chamei uma pessoa e disse assim, pode-me fazer um favor, um trabalhador da casa, diga, Dona Isabel, pode-me levar estas cadeiras para o salão? Posso. Agarrou, levou as cadeiras. No dia seguinte dizia lá, Dona Isabel, então eu fiz mal levar as cadeiras. Fiz mal nada, então fui eu que as levei. Mas fulano ficou zangado porque ele é que trata do salão. Eu disse, já não ligar. Reparem, é uma ridicularia pegar numa cadeira e metê-la no lugar, quando ali deviam estar outras. Reparem como uma coisa de nada serve para que 2 pessoas... Eu peço desculpa, mas é de facto as minhas cordas vocais. Para que 2 pessoas se melindrem, para que efetivamente não costuma ser necessário.
é mesmo, as costas, nota-se na garganta que não era. Mas são coisas tão pequeninas, porque é que as pessoas se apegam a essas coisas? As cadeiras só precisavam de ir para o lugar e a culpada até fui eu. E eu apenas pensei que ia pôr as cadeiras no lugar, não era para ofender ou para melindrar o outro colega, ou o outro para melindrar o outro. São assim coisas pequeninas que efetivamente geram problemas entre os vários trabalhadores. Porque que ele disse, porque que ele fez, por favor, é uma coisa que todo trabalhador, até o principiante, o frequentador, deve evitar. Tratar a todos com fraternidade, sem exigir virtudes de ninguém. Se eu não sou santa, como é que eu vou exigir que os outros sejam? Todos nós temos limitações. Respeitar as ideias de todos. Jamais criticar alguém em público e nunca falar mal de pessoas ausentes. Isto é algo que, por mais que vocês queiram, costuma-se dizer que as paredes têm ouvidos. Mas não só as paredes, o ar também transmite as coisas. E quer queiramos, quer não, as coisas às vezes chegam ali ou chegam acolá. E há uma técnica que é muito usada em meios de convívio e em meios de trabalhos de grupo, que é nós dizermos um recado a alguém e pedir a alguém, a esse alguém, que vá transmitindo o recado a 10 ou 15 pessoas. E depois vamos procurar a essas pessoas qual foi o recado. E quando chega ao fim dessas 10 pessoas, o recado está totalmente deturpado. Ora, se isto acontece numa técnica de trabalho, muito mais acontece numa técnica do diz que diz. Portanto, meus amigos, evitem efetivamente as críticas, o falar mal, porque isso é de facto degradante e muito mais num trabalhador espírita. Evitar envolvimentos sexuais inconvenientes com companheiros ou frequentadores. Muitas vezes, nas casas espíritas, acontecem situações que são desagradáveis, envolvimentos entre determinadas pessoas. Nada há de mal que um jovem conheça uma jovem, possam namorar, possam casar. Em Leiria já aconteceu isso, nós temos o Eric, não é? Que conheceu lá a esposa, namorou, casou, já tem uma filha, mas não houve ali na casa, houve o conhecimento, mas não houve esse tal envolvimento. E há outros casos que efetivamente aconteceram, mas atenção, não é aqueles casos que efetivamente têm a sua parte de moral negativa, porque conhecer-se, conversar, ser amigo, não implica efetivamente esses inconvenientes de envolvimentos sexuais. Isso é algo que deve estar completamente fora do cabimento do trabalhador espírita. E, infelizmente, essas situações acontecem em vários locais, não é aqui, ali ou acolá, mas a verdade é que acontece. Descuidar-se na higiene e na aparência, vestir-se inadequadamente ao ambiente e atividade da casa espírita. Ora bem, isto aqui traz duas formas de podermos efetivamente. Primeiro, quando nós vimos para a casa espírita, não precisamos de vir para uma festa. Há a toalete que é de festa e há a toalete que a gente traz para aqui. Também não é a toalete da gente estar em casa a fazer a limpeza. Logicamente que eu não venho para aqui com a bata ou o avental que uso na cozinha ou na associação, mas uso. A verdade é que se eu estiver ali a trabalhar, a ajudar na cozinha, eu tenho que pôr o avental, porque é a minha obrigação para isso. Mas termos dignidade na apresentação, e isso não é por sermos trabalhadores espírita, é porque nós, seres humanos, devemos ter cuidado com a nossa aparência pessoal. Não precisamos vestir rendas nem brocados, mas precisamos de nos apresentar com dignidade.
A minha mãe, analfabeta, como eu disse, tinha uma expressão muito bonita, que eu acho. Minha filha, nós podemos vestir um vestido de chita, mas ele tem que estar lavado e passado a ferro. Reparem, um analfabeto também tem sabedoria. E é verdade, eu posso vir com um vestido modesto, mas estar apresentável. Não preciso de ter esta ou aquela situação deslumbrante. Também não preciso de vir para aqui, para aqui ou para ali ou para lá, com os decotes de exibicionismo, com os trajes. É preciso haver dignidade na apresentação. E não é só na casa espírita, me perdoem, mas não. Nós, seres humanos, devemos ter cuidado com a nossa apresentação, aonde quer que nós vamos. É uma responsabilidade do ser humano. Portanto, isso é uma das coisas que toda a gente, efetivamente, deve compreender. Depois, comportar-se inconvenientemente em relação ao dirigente, ao grupo, ao público, causando e mantendo atritos e discussões. Muitas vezes, aqui não, porque o corredor é muito pequeno, mas na associação que tem aquele corredor, não sei quantos, eu às vezes passo e vejo aquelas pessoas ali no murmúrio, não sei o que é que estão a dizer e também não pergunto. Mas era bem melhor que tivessem entrado no salão e se sentassem lá a ler, não é? Mas é o ser humano, portanto, é um comportamento que eu gosto? Não. Mas eles dizem, mas a gente precisa de conviver. É verdade. Também precisamos de conviver. Eu espero que, efetivamente, quando ali estão na conversa, possa ser uma convivência fraterna, uns momentos de pausa, um momento de troca de palavras amistosas, porque isso também é salutar. Mas atenção, não é preciso haver críticas, porque se eu tiver alguma coisa a criticar ao dirigente, é melhor chegar ao pé dele e dizer-lhe, olha, outro dia aconteceu isto, eu não gostei nada. Será que sou eu que vi mal? Ou será que poderia haver outra forma de se resolver o problema? Pronto, e isto evita, efetivamente, problemas, evita atritos que podemos evitar e também discussões entre as pessoas. Ora bem, e quanto ao património? Vocês têm aqui este património. Ele não é do Dr. Lutânio. Ele é da Associação Espírita. O mesmo acontece em Leiria. Ele precisa de ser cuidado. Portanto, usar sem cuidado móveis, utensílios, aparelhos e não manter a ordem e a arrumação de vida, é lógico que não é uma atitude que um trabalhador espírita deva ter em conta. Isso é fundamental. Nós devemos ter cuidado com os materiais. Nós não temos cuidado com as coisas da nossa casa. Quando se parte um prato, nós não gostamos, porque ficamos com a louça, com um copo, ficamos com... Então, porquê que aqui não nos devemos de importar com isto, com aquilo e com aquele outro? Já não chega às cadeiras que as carteiras dos senhores furam como é que se chama? O estofamento e tudo isso. Portanto, e é preciso haver sempre quem esteja a arrumar as cadeiras, porque elas ficam desengonçadas, ficam fora do lugar. Portanto, isso já é coisa. Mas, pelo menos, ter esse cuidado que é fundamental. Temos, no entanto, que ter em consideração que pertence à instituição espírita proporcionar aos seus trabalhadores formação adequada à execução das suas tarefas. Portanto, a instituição também deve dar formação aos seus trabalhadores. Para quê? Para que eles não enfrentem dificuldade na execução dessas mesmas tarefas. Não é chegar aqui e dizer, não, o senhor vai para o passo. Se ele nunca fez um curso de passos, nunca ninguém o ensinou, como é que ele vai fazer o passo? Como é que ele vai dirigir o grupo de evangelização se nunca ninguém lhe explicou o que era aquilo? Não pode ser. Tem que efetivamente haver regras e haver cursos de preparação para essa mesma situação. E a preparação dos ceareiros em que molde se faz? Moralmente. Vaidade ferida, inveja doentia, sorriso hipócrita, crítica destruidora, amizade particularista, sentimento de falsa superioridade. Isto são coisas que efetivamente devem ser superadas no trabalhador espírita, sempre, sempre. Depois, como segundo ponto,
divulgar na casa espírita ideias falsas e discordantes do espiritismo ou desvirtuar as práticas espíritas. Nós não temos que vir para aqui fazer falsas ideias disto, daquilo ou daquele outro. Temos a obrigação de conhecer a doutrina, e se alguém chega ao pé de nós, eu ouvi dizer isto, não é assim, aqui na casa espírita é isto, ou é aquilo, ou aquilo outro. Mas e quanto é que levam? Aqui nós temos a obrigação, efetivamente, de poder dizer, poder anular essas falsas ideias, e uma delas, que é muito comum ainda, é quanto é que pagamos? Ou aqui nunca fizeram essa questão. Em Leiria às vezes telefonam ou perguntam quanto é que temos que pagar. Claro que no movimento espírita, nas casas espíritas que servem com amor à doutrina, ninguém cobra nada. Portanto, não podemos divulgar ideias falsas ou mesmo desvirtuar as práticas da doutrina. E o ponto 3, na execução das tarefas, executar mal por não ter aprendido como realizar o serviço, nem ter passado por estágio prévio sobre supervisão experiente. Portanto, quando se faz o curso de passos, depois pôr a pessoa, pelo menos durante alguns dias de trabalho, a ver como é, a fazer experiência, para depois, com segurança, eu falo no passo como podia falar noutro qualquer, não é? Para poder efetivamente estar seguro naquilo que vai fazer. E ponto 4, não manter a disciplina, horário e assiduidade. Portanto, o trabalhador espírita tem a obrigação de ser pontual, de estar a tempo e horas, e não é vir quando lhe apetece. Hoje choveu, não me apetece. Hoje tem o futebol. E o futebol, hoje fica a ver o futebol. Aqui não acontece isso. Deve ser só em Leiria. Os trabalhadores nem tanto, mas o público nota-se perfeitamente. Bem, ditosos os que hajam dito a seus irmãos. Trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio às vossas rivalidades e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Isto é o que nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Dos Obreiros do Senhor, capítulo 20, item 5. Portanto, meus irmãos, e termino com esta frase de Jesus: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amo. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Evangelho de Jesus, no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 34 e 35. É esta a mensagem que eu hoje deixo aqui para vós, na esperança de que, não trazendo nenhuma novidade, porque tudo isto, mas pelo menos relembrar a cada um de nós, para que tenhamos consciência de que o trabalhador espírita tem que efetivamente esforçar-se pela sua reforma íntima, pelo conhecimento cada vez mais acentuado da doutrina que aqui nos congrega. Que o amor de Jesus vos envolva a todos, e com os meus votos sinceros de continuidade na aprendizagem. Muito bem. Se por acaso algum dos presentes tiver uma pergunta a colocar, levantem o braço, tá bem? Eu vou, enquanto vocês ainda pensam nessa questão, eu tenho aqui dentro daquilo que a senhora expôs, é o seguinte: melindres é comum acontecer na nossa vida lá fora, dentro de casa, no relacionamento com a família, dentro do trabalho, na sociedade, na rua. Será que não é muito difícil acontecer melindres em todos os lados por onde nós vivemos e andamos, e tentar evitar que isso aconteça na casa espírita?
Não, na casa espírita também acontece. Pelo menos eu falo pelaquela onde eu coopero, não é? Porque, logicamente eu não tenho o direito de falar nos outros. Mas, como isso é uma coisa tão comum ao ser humano, e há melindres, às vezes, que, como eu contei, das cadeiras, que não tem lógica nenhuma, mas deu para que 2 trabalhadores, logicamente, ficassem melindrados. Um porque achou que o outro não tinha que pôr as cadeiras no salão, porque ele é que tratava do salão. Outro porque lá pôs as cadeiras sem nada de contrário. Portanto, e isto é uma coisa danada. Mas há muitas coisas. Ou porque chegou primeiro para tomar a água, ou porque o garrafão não sei o quê. Eu sei lá, há as mais variadas coisas. Então, é preciso que cada um de nós tenha consciência de que, às vezes, por um grão de areia, não vale a pena fazer uma tempestade no deserto. Ok. Doutora Isabel Saraiva, há quantos anos que a senhora é espírita? Bem, doutor Lucênio, dizem que as senhoras não costumam dizer a idade. Mas como eu já nasci velha, é isso que eu costumo dizer, eu tenho 75 anos. E comecei a contactar com o espiritismo. Não me tornei espírita nesse dia, mas comecei a contactar com o espiritismo aos 20 anos. Então quer dizer que já lá vão 55. Como foi? Como é que a senhora contou? Bem, aí a história é mais longa. Eu casei cedo, com 19 anos, e 2 meses depois eu engravidei. Entretanto, durante a gestação passei sempre muito mal, bastante mal. Daquelas pessoas que vomitam durante 9 meses. Eu não vomitei 9 meses porque não fiz os 9 meses, mas vomitei todos os dias, a toda a hora, com imensas dores, com imensos problemas. E logicamente que naquela altura também a assistência às gestantes não era como é hoje, graças a Deus. E quando foi, hoje eu posso dizer, quando foi por altura dos 7 meses e meio para os 8, portanto que a bebé estava a dar a volta, mas nessa altura eu tinha 19 anos, eu não sabia. É lógico que me senti tão mal que tive que ir ao médico. E o médico mandou-me baixar, que deveria ser parto prematuro. E talvez não fosse, mas o médico foi provocando o parto, como a bebé não nascia, fez a cesariana no dia seguinte e horas depois a bebé morreu. Passado 2 meses eu fico de novo grávida. O médico, que era o mesmo, deitou as mãos à cabeça, mas a verdade é que eu já estava grávida e continuei a passar mal, bastante mal, vomitando, passando mal, tendo muitas dores e logicamente sempre com uma angústia muito grande, porque já tinha perdido a primeira filha e logicamente ninguém quer perder filhos uns atrás dos outros. A determinada altura, também já pela fase dos 7 meses, mais ou menos, uma colega do meu marido, profissional, convidou-o a ir a uma médium. Naquela altura, o espiritismo era proibido. E a médium trabalhava em casa sozinha e apenas para pessoas em quem ela tinha muita confiança. Até porque ela era uma médium ai meu Deus, agora falta uma palavra que é tão conhecida dentro da doutrina, inconsciente profunda, e não tinha ninguém que a assistisse. Portanto, imaginem os perigos que ela corria. E o meu marido é que foi com essa senhora pela primeira vez. Como chegou a casa mais tarde, as mulheres perguntam logo o que é que aconteceu. Ele disse-me: olha, aconteceu isto, assim, assim, assim. Bem, eu quero dizer uma coisa. Daquele dia em diante, eu não tive mais dores e não vomitei mais. Eu não tomei nada, eu não fui lá,
Eu não sei o que é que a médium disse ao meu marido, o que é que a médium não, o que é que a entidade disse ao meu marido. O que sei dizer é que isto se passou. Quando chegou à altura do parto, eu fui para a casa de saúde e não deu tempo de me despir. O meu filho nasceu sem eu ter tido tempo de me despir, em parto normal, com a mesma parteira do anterior gravidez. Só que desta vez o bebê chorava 24 horas por dia e não comia. Bem, eu só via o bebê, eu já não sabia se ele chorava, se era eu que havia de chorar, porque não sei o quê. Eu não tinha peito, porque quando foi da primeira filha, secaram com muitas injeções e eu praticamente o leite que tinha era uma aguadilha que mesmo assim dava. Ele não pegava no biberon, ele não pegava no peito. Aquilo era um suplício. Até que eu resolvo pedir ao meu marido que me levasse à médica. Funcionou a primeira vez. E aí eu deparei com a médium, que hoje sei que era inconsciente, deitada numa cama de casal. O meu marido sentou-se na cadeira e eu sentei-me em cima da cama. E nisto comunica-se uma entidade e diz-me assim: não te preocupes, o doutor alimenta-o. E eu fiquei calada que nem um rato. Mas para mim aquilo foi assim, qualquer coisa de... doutor alimenta-o. Então não via ninguém, eu estava com o bebê durante todas as horas do dia e de noite, nem dormia porque ele não se calava. Isso bem, a partir dali o bebê chegava, antigamente a gente pesava os bebés semanalmente, chegava ao fim de semana e ele engordava 200 gramas, eu acho que é isto, se ele não... Bem, ou eu estudo isto ou dou em doida, porque eu tenho que saber como é isto. Porque é normal a gente, se eu não comia, mais ninguém estava com ele, se efetivamente ele engordava, alguma coisa tinha que acontecer. Nem água, nem nada, era só água do bebê, a gente abria a boca para lhe pedir lá um golo, daí ele chorava e gritava, portanto já podem ver. E foi aí que começou a minha interrogação. Alguma coisa tinha que acontecer. Então, como também era difícil agarrar livros, o que é que acontece? Nós mandámos ir de Portugal, porque eu nessa altura estava em Angola, o livro dos Espíritos, e acho que foi só o livro dos Espíritos e o Evangelho. E foi aí que efetivamente nós começámos. Mas o primeiro livro que eu li, às vezes dizem: este livro assim, este livro assado, este livro assim. Ora, eu acho que, apesar do primeiro livro, porque até que esse livro chegou, uma pessoa emprestou-nos um outro livro, que agora já nem me lembro, mas que é de um autor muito criticado, mas mesmo assim eu li o livro. E logo ali eu encontrei questões que me levaram. Eu que era católica praticante. Eu era católica praticante. Eu fiz exame catequista em Fátima. Portanto, não, em Fátima não. Eu fui das jovens que eu fui jocista, eu fui tudo isso. Portanto, eu era católica praticante. Se havia no meu bairro uma igreja, foi porque eu fui pedir ao bispo para lá. Portanto, já podem ver que eu era católica praticante. Não era católica só de ir à missa, não. E comecei a ler esse livro e digo: não, isto aqui tem muitas coisas que a gente pergunta dentro da... Comecei a questionar o padre de Moral. Na altura eu já era colega dele, ele tinha sido meu professor. Eu digo: senhor padre, mas filho, tu vê lá o que é que andas a estudar, olha que essas coisas têm muita responsabilidade. Portanto, ele sabia dessas coisas, sabia que tinham muita responsabilidade. E, na verdade, foi assim que começámos. A senhora nos contou esse contato, né? Esse primeiro contato com a doutrina espírita. Como é que aconteceu o seu contato com um grupo espírita? Isso foi lá em África ou já foi aqui em Portugal?
Não, lá em África não, porque não havia grupos organizados. Havia apenas médios que faziam pequenas reuniões. Pelo menos eu não tenho conhecimento disso. Já fui aqui. Quando eu cheguei, eu procurei à minha tia onde é que havia um grupo espírita. Ela disse: filha, eu não sei nada disso. Não sei nada disso. Mas olha, eu vou-te levar a um senhor que pelo menos ele é uma pessoa séria. E assim foi. Levou-me a um senhor que era sargento reformado e que era conhecido como Pai Pires. E ele fazia, de facto, umas reuniõezinhas todos os sábados, que reunia aí, na altura, umas 8, 10, 12 pessoas. E era só ele que falava, mais de música do que de doutrina espírita, porque ele era sargento músico. Mas, de qualquer forma, ia saindo ali alguma música, até que, a determinada altura, eu comecei a meter-me e não sei o quê. O meu marido desistiu logo, disse: olha, o senhor já é de idade, eu não estou para lhe faltar ao respeito, a fazer perguntas, a fazer não sei o quê, então, se tu quiseres ir, vai. E assim foi. Eu comecei a ir, e eu comecei: ó Pai Pires, e isto? Ó Pai Pires, e aquilo? Ó Pai Pires, e aquilo outro? Ele respondia, e foi assim que começámos. E todo o tempo o grupo foi crescendo. Ao fim e ao cabo, quando ele já era de bastante idade, já deveria, na parte final, ter umas 35 pessoas. Até que ele adoeceu, e agora quanto o resto está assim. Eu procurei ao pessoal: o Pai Pires está doente. Pela lei da vida, ele vai partir. E quando ele partir, isto acaba. E se é melhor vocês pensarem nisso, que é para a gente pensar o que é que há de fazer. E fui para casa, e os outros também. Na semana, eu dei uma semana para pensar. Na semana seguinte, caiu-me o Carmo e a Trindade em cima. Não acaba se a senhora assumir. Eu disse: isso não. Isso não, eu não posso, eu estou no ensino, eu tenho muito trabalho, são muitas aulas, é formação, tenho que andar de terra em terra, às vezes a ver naquela altura e assistir às aulas dos formandos e tudo isso. Eu disse: não, eu não posso. E tinha que ir às vezes a reuniões em Lisboa, reuniões no Porto, reuniões em Coimbra, não dava. Cheguei a casa e disse para o meu marido: tu não queres saber? Olha que me disseram isto e assim, assim. E disse meu marido: pois é, fácil é propor, o pior é fazer. Agora sim, agora é como quem pega lá, porque afinal tu propuseste, mas propuseste para quê? Para os outros fazerem? E aí eu disse: bem, ele tem razão, eu não contava com isso, mas foi aí que eu assumi. A minha pergunta seguinte é: por que a senhora permaneceu ligado ao espiritismo? Porque muita gente vai ou a uma médium, ou alguém que lhes ajuda espiritualmente, ou vem hoje a casa espírita e tudo, resolve o seu problema e vai à sua vida. A minha pergunta é: por que a senhora ficou ligada ao espiritismo? Em outras palavras, por que a senhora não foi embora também? Doutor Luterninho, eu já disse porquê. Eu já disse que eu própria comecei a questionar-me quando foi daquela pergunta, daquela afirmação da entidade. E era uma entidade que não é muito, nunca se ouve falar aqui, que era a Sonzinha de Alenquer, com aquela voz de criança. Portanto, não era uma voz assim comum, porque a senhora modificava totalmente a voz e modificava a expressão. Portanto, logo ali eu vi que havia alguma coisa. Na altura eu não sabia o que era, mas à medida que eu fui estudando, à medida que eu fui lendo, eu fui encontrando a resposta para as questões que a doutrina católica não me dava. Ela não me dava. E depois, como eu já disse, no meu bairro a igreja tinha muita culpa da Isabel Saraiva, não é? Porque eu fui pedir ao bispo e tal, para lá meter. E o que é que acontece? Acontece que também os padres que lá estavam, eles eram padres com quem a gente podia falar. Não se abriam assim em público, mas em privado nós poderíamos falar levemente essas coisas, mas falávamos. Eles diziam sempre: há coisas que nós não podemos falar, há coisas que não sei. Então nós temos que efetivamente andar para a frente. E depois, à medida que eu ia estudando, por exemplo, uma questão que eu tinha de criança, eu vou dar aqui o exemplo. Como é que a professora falava para 25 alunos ou 30 alunos
Porque é que uns aprendem e outros não? Era uma coisa que me fazia uma confusão. E todos os dias eu vinha da escola e descia para a sede de Leiria, ia rezar e procurava. Mas porquê que uns aprendem e outros não? E a resposta, quem é que me dava? O padre? Não. Eu procurava. Não. A catequista? Também não. Claro, quando eu li a primeira vez Reencarnação, aí eu disse, pronto, eu já percebo porque é que uns aprendem e outros têm dificuldade. Como a senhora contou, o esposo, são quantos filhos? 3 vivos e eu morreu 4. Ok. Como é que a senhora conciliou o seu trabalho profissional, professora, marido, filhos e a atividade no centro espírita? Eu vou contar aqui uma coisa muito engraçada. Um dia eu precisava de fazer um trabalho na associação, já nem sei qual era. E pedi ajuda aos trabalhadores. E nenhum trabalhador tinha possibilidades. E uma trabalhadora, a mãe da Isabel de Lagos, sabe quem é? Virou-se para mim, a dona Cristina, e disse-me assim: mas, dona Isabel, a senhora está a pedir ajuda. Quem não trabalha está sempre ocupada. Só quem trabalha tem vagar para fazer as coisas. Eu consegui conciliar. Portanto, se eu consegui, só quem não quer é que não consegue. E como eu disse, eu era orientadora pedagógica e tinha que andar por aqui e por ali. À volta de quantos trabalhadores espíritas a senhora conheceu? À volta de mais ou menos quantos trabalhadores espíritas a senhora conheceu? Bem, eu devo dizer que esta resposta eu não sei, mas conheci muitíssimos trabalhadores espíritas. Eu posso dizer que conheço o movimento espírita desde Bragança, Chaves até ao Algarve. Portanto, conheço muitos trabalhadores espíritas e Deus também me deu uma dádiva muito grande. A possibilidade de ir várias vezes ao Brasil, conhecer variadíssimas instituições e ali conhecer imensos trabalhadores espíritas. Então, dar esta resposta, para mim, é impossível. Porque se eu for lembrar, eu já não consigo lembrar, memorizar todos os lugares onde eu fui. E muito menos quantos trabalhadores eu conheci, que graças a Deus foram muitíssimos, eu não tenho dúvidas. Neste momento, a Associação de Leiria tem a volta de quantos trabalhadores? Deve ter a volta de uns 150 trabalhadores, entre passistas, médios, doutrinadores, evangelizadores, atendimento. Eu acho que deve ter à volta de uns 150. Quais aqueles trabalhadores espíritas que, no seu entendimento, mais contribuíram para o centro espírita? Eu vou repetir. Quais os trabalhadores espíritas que, no seu entendimento, mais contribuíram para o centro espírita onde eles estavam? Onde eles estavam, de Leiria? Não, onde eles, seja de Leiria, seja de onde a senhora teve oportunidade de partilhar com você. Bem, eu lembro com muita saudade vários trabalhadores espíritas. Lembro o Sr. Castanheira, lembro o Sr. Ferreira de Viseu, lembro com muita gratidão em Leiria o Sr. Chaves, o Sr. Rachinhas, que ainda há pouco, quando vinhamos para cá, estava a falar nele. Eu lembro imensos trabalhadores espíritas. Eu sou péssima para nomes, mas na verdade eu tenho uma profunda gratidão por muitíssimos trabalhadores espíritas do movimento Manuel Rosa, que foi um trabalhador efetivamente muito dedicado e muito
muitíssimo conhecedor, ele tem uma limitação familiar muito grande, mas continua a trabalhar apesar da idade e de já não poder ter essa ação dentro do movimento, mas é um trabalhador com muito valor. Portanto, há imensos trabalhadores. Eu lamento mesmo não poder dizer aqui todos esses nomes. E há, na nova vaga, também há o Dr. Lutério, o Rui Marta, o Nuno Cruz, pessoas que eu aprecio imenso pelo seu valor e pela sua dedicação à doutrina. E lamento aqui, na vossa frente, dizer que, para mim, é muito difícil citar nomes, porque muitíssimos ficam por lembrar. Eu lembro, por exemplo, não posso deixar de lembrar a Cecília Rocha. Eu vou contar aqui essa história. Quando me convidaram a primeira vez para ir ao Brasil a um curso de evangelizadores, eu não fui por não ter dinheiro. Não vale a pena, eu não tinha capacidade de poder pagar a viagem. E, logicamente, fiquei com muita pena de não poder ir, porque também já tínhamos crianças, eram poucas, mas eu gostava de saber. E pouco tempo, quiseram-me pagar a passagem, eu não aceitei. Passado pouco tempo, quando nós passámos para a parte daquela instituição que estava ao pé do seminário, quando nós pudemos, nós convidámos exatamente a Cecília Rocha, a Marta Antunes, o Carlos Campete, para virem, ainda tinha outro, para vir a Ruth, para virem a Leiria fazer um curso. Depois, não é aquele que viu no 94, foi o primeiro que foi na antiga associação, para eles virem exatamente para formar os trabalhadores. E eu estou muito grata à Cecília, porque ela, de facto, foi uma pessoa impecável no esforço que desenvolveu para poderem vir, todos eles eu agradeço, mas a Cecília foi, de facto, alguém que me marcou profundamente durante a minha vida. Além disso, da Associação Espírita de Leiria, trabalho no movimento, algumas idas, inúmeras ao Brasil e tudo. Há quantos anos a senhora tem funções na Federação Espírita Portuguesa? Eu não fiz a conta, mas eu já queria ter saído, mas infelizmente parece que alguém me colou ali. Eu comecei a trabalhar na Federação Espírita Portuguesa em 1983. Sempre no mesmo cargo. Ela é presidente da Assembleia, presidente da Assembleia Geral da Federação Espírita Portuguesa. Não tem sido fácil. Desde 1983. Agora só eu não quis fazer. Eu aproveito para lhe perguntar quais as suas maiores alegrias na doutrina espírita. Uma alegria muito grande que eu tive foi, como disse, quando tive a oportunidade de realizar esse curso que citei. Foi uma grande satisfação. Depois, logicamente, quando nós, com um esforço inaudito, compramos a primeira sede. Porque ali foi um esforço... Bem, vocês imaginem uma coisa. Nós tínhamos 400 escudos por mês. E alugámos uma sede, pagávamos 30 mil escudos, sem ter dinheiro. Bem, eu fiquei a olhar, agora onde é que a gente vai buscar esse dinheiro? Nem eu sabia, não é? Ao meu lado tinha uma pessoa que ainda agora referi, que foi o Sr. Chaves. Ele era funcionário num banco. Claro que não é isso que vai trazer dinheiro à Casa Espírita, não é? Mas ele tinha muitos amigos, porque ele era uma pessoa de convivência fácil e muito séria, muito digna. Então ele foi ter com vários amigos, pedindo-lhe para ajudarem a pagar a renda. Pessoas que nunca foram à Casa Espírita. E ele foi muito exigente, que ele disse: não quero menos de 500 escudos. Isto é verdade. Então nós chegávamos ao fim do mês e tínhamos dinheiro para pagar a renda. E foi com esse dinheiro que comprámos a casa. E depois foi com essa sede
que, em parte, começamos a construir a atual. Perfeito. Que sugestão que a senhora daria, tá bem, aos trabalhadores espíritas que estão começando? Aqueles que poderiam ser trabalhadores espíritas menos experientes, com menos tempo. Acima de tudo, que estudem e nunca desistam. Porque o trabalhador espírita, logo no princípio, assume perante a sua consciência, isso é aquilo que eu sinto, uma grande responsabilidade com Jesus. Porque a doutrina espírita contém os ensinos de Jesus. Então a nossa responsabilidade não é com o livro dos Espíritos, também não é com o Dr. Lutero nem comigo. É o nosso compromisso com Jesus. Se nós somos chamados por qualquer razão e aceitamos, tivemos a primeira vontade livremente, é o chamado do nosso compromisso que já tínhamos antes da reencarnação. De certeza, nunca ninguém me disse isto, mas não é assim por acaso. Então, que levem por diante e em qualquer circunstância o estudo e a persistência. O estudo e a persistência. Lutas, desânimos, lágrimas, palavras desagradáveis, faz parte da vida. Vocês lembrem-se de uma coisa. Jesus, que foi Jesus, Ele passou por muitos e muitos sacrifícios quando na terra. Os próprios sacerdotes do templo sabem o que pensaram. Vocês sabem que ele foi perseguido. Vocês sabem quantos insultos ele sofreu. Vocês sabem tudo isso. Então, como é que nós queremos ter uma caminhada só assim por espuma, levezinha, nas ondas? Não se iludam. Tudo é feito de persistência e trabalho. Estudo, persistência, trabalho. A senhora, é comum dizermos que nós espíritas falamos com os mortos, ou aqueles que estão vivos. Deve ter ouvido a oportunidade de alguns trabalhadores espíritas falarem após a morte através dos médiuns. Se ouviu o que foi que eles disseram? A vida lhes foi facilitada por serem trabalhadores espíritas ou por terem conhecimento do espiritismo? A vida não lhes foi facilitada por isso. E no caso da Casa Espírita já ouvi. E há uma comunicação de uma entidade, de um trabalhador espírita médio, que me marcou profundamente, porque ele morreu em Coimbra, era das Caldas da Rainha. Eu devo dizer aqui, agora, para que isto não deixe dúvidas, que Leiria tinha uma frequência de trabalhadores e público das Caldas da Rainha muitíssimo acentuada. Muitíssimo, a pontos de até o padre ficar zangado. Mas ele conheceu-me, sabia? Mesmo ali conheceu-me. Bem, e o que é certo é que esse trabalhador, a determinada altura, adoeceu. E ele não queria, de forma nenhuma, ser hospitalizado. Porque ele tinha um pavor do hospital. E eu convenci-o a ele a ser hospitalizado e a ser operado. E ele morreu nessa intervenção que teve. Não morreu na intervenção, mas morreu dias após. E morreu com uma profunda revolta. E nós pedimos muitas vezes por ele e nunca tínhamos resposta. Até que um dia, numa comunicação, ele próprio nos disse que ele de facto tinha sofrido muito, mas que estava muito grato, não só às orações que tinha recebido, mas muito especialmente aos trabalhadores espirituais da casa, porque nunca o abandonaram.
lhe deram sempre uma grande ajuda. Portanto, reparem, os mentores da casa nunca o abandonaram. E porque é que ele sofreu muito? Pela revolta. Como eu não vou contar aqui o caso primordialmente, mas ele morreu amarrado, e isso era uma revolta muito grande. Ele queria fugir do hospital e tiveram que o amarrar, acabou por morrer. Mas aquela expressão dele de dizer que os mentores nunca o tinham abandonado, e claro que temos tido outras comunicações de gratidão, e às vezes até só de um aceno, de uma palavra amiga. Muito obrigado. Eu vou pedir. Eu ficava aqui mais tempo, porque a gente aprende muito com a experiência e com a vivência. A gente aprende muito. A gente, na vida de outros companheiros, na prática, a gente também revê as nossas lutas, a nossa caminhada. Nosso muito obrigado, nós ficamos muito felizes. Eu vou pedir para a senhora nos fazer, tá bem? A prece, tá? Vou pedir o Sr. Santiago, vai colocar uma música, a senhora vai nos fazer a prece. Antes da prece, eu quero renovar os meus agradecimentos pelo convite e pela vossa paciência. Que Jesus abençoe a vossa presença nesta casa e o vosso esforço para que ela progrida cada vez mais. Que Jesus vos abençoe. Jesus, Mestre amado, longínquos os anos em que a tua caminhada na terra nos trouxe os ensinos para que o homem aprendesse a amar e a perdoar. Os milénios correm e o ser humano, por atavismo, tem dificuldades imensas em compreender os teus sublimes ensinamentos. Mas, Senhor, vós nos dissestes que sempre estaríamos conosco, que jamais abandonarias o rebanho. Por isso, nesta casa, aonde, Senhor, filhos teus labutam pelo aperfeiçoamento, ó Mestre amado, que em teu nome os teus sublimes mensageiros cubram de bênçãos a instituição, os seus trabalhadores e aqueles que por qualquer razão aqui vêm para aprender, para conhecer, para evoluir. Que o teu amor, Senhor, dulcifique suas mentes, seus corações, e que a sua caminhada seja uma caminhada onde os pedregulhos sejam afastados, os espinhos sejam arrancados, e que possam, Senhor, em cada momento de suas vidas, agradecer-vos pela dádiva da vida e pela dádiva do conhecimento. Que o vosso amor esteja com todos. Muito obrigado uma vez mais.